Deda Silveira, vamos falar um pouco então sobre essas novidades que tem pela frente, né? E quais são essas novidades na área cultural previstas para março? Então, nós estamos agora realizando alguns projetos viabilizados pela Lei Paulo Gustavo, né? Estamos em produção de 4 mini documentários, 2 já estão na reta final, com a cidade de Timbó, ali com os proponentes, que é a Gilmara Goulart, acho que ela esteve aqui uns dias atrás também falando do projeto dela do Nidunité, né? Sim, E projeto muito bacana, diga-se de passagem, muito né? legal, E aí o projeto do Geraldo Miller Júnior também, que também é ali de Timbó. E ainda tem 2 documentários que vêm aí para a cidade de Blumenau também através da Paulo Gustavo. Então todos vão ter os seus lançamentos aí entre março, abril e maio, né? Bastante coisa bacana vindo. E qual é a importância, né, dessas produções, esses curtas que acabam chegando, esses documentários que vêm trazendo essas informações aí para a comunidade? Especificamente esses documentários, né, no qual eu estou na produção, aí atuando na produção, eu vejo eles como uma forma muito efetiva assim, de salvaguarda da nossa cultura também, porque são documentários que ou trazem trajetórias de pessoas, né, de artistas, de agentes da cultura, ou no caso do documentário do Geraldo também, que traz um registro e vozes de mulheres da cidade de Timbó, que é uma linha de pesquisa que ele tem junto ao grupo de teatro dele, né? Então, eu vejo sempre o produto audiovisual como um produto de salvaguarda mesmo, né? Do mundo hoje, da sociedade hoje, né? Porque, querendo ou não, como ele é um produto cultural, ele traz um reflexo dessa sociedade, né? Do que a gente tem pensado hoje, como artista ou como produtor audiovisual olha para o mundo, né? Então, eu sempre penso que o audiovisual ele deixa muito presente esse lugar do contemporâneo, né? Dessa produção contemporânea atual. E não deixa de ser uma forma de eternizar esses belos exemplos, né, que as pessoas acabam deixando. Exato, né? Como eu disse, é uma forma de salvaguardar essa cultura que está sendo produzida hoje, né? Nos municípios, na carreira artística desses artistas, né? E tem muito que se explorar na nossa região. É uma região rica, bastante, de pessoas ricas culturalmente. Bastante rica, né? Assim, a gente até em Blumenau, por exemplo, falando em Blumenau, Timbó, aqui a gente tem, né, um aspecto muito voltado à questão da colonização, mas hoje a gente já tem há muitos anos muitos artistas também que vêm de fora, e essa mistura cultural ela é muito rica também, né? Então, quando a gente fala no âmbito cultural como um todo, modo de viver, alimentação, artes, né? Porque a gente às vezes confunde um pouco essa questão de cultura e arte, mas a cultura ela é o grande guarda-chuva de tudo, né? A forma como a gente pensa a nossa saúde, a nossa educação, o nosso modo de viver, tudo está dentro desse guarda-chuva da cultura. Então, quando a gente pensa por essa perspectiva, eu vejo que a gente tem muito o que falar e registrar ainda, não só em Blumenau, Timbó, mas em todo o Vale do Itajaí, né? A gente tem aí um universo imenso de possibilidades de a gente salvaguardar o que está sendo produzido e vivenciado nessas comunidades, né? Muito que já se foi e não tem mais como também, exato, né? Exato. Aí a gente tem que fazer as pesquisas históricas, né? Exato, é verdade, bem verdade. Há quanto tempo, Deda, você trabalha com produção cultural? Na área de projetos, principalmente socioculturais, que hoje é o grande foco da minha produtora, né? Há 20 anos já. Na verdade, já caminhando para final de 21 anos de atuação, e com um foco bem forte assim junto à classe artística, né? Eu sempre atuei bem próximo da classe artística e também pensando esse lugar da cultura na comunidade. É um lugar que me interessa bastante, não só pensar ele, mas também mover projetos que realmente impactam, né? Que tem um impacto sociocultural também, né? Eu acredito que a gente, enquanto agente da arte, da cultura, a gente tem um papel muito importante em mover esses espaços, em pensar, o que eu gosto muito de pensar essa arquitetura movente da vida, né? Que está sempre em movimento de fato, e como a gente pode contribuir para que a gente realmente se desenvolva enquanto sociedade, né? Eu acho que a arte, a cultura, ela trabalha com um aspecto sensível que é muito importante, principalmente quando a gente pensa no mundo contemporâneo hoje, né? Ou como a gente já está mudando esse fluxo de vida com a tecnologia e com o modo de viver. Eu ainda acho que esse respiro da cultura, ele tem um papel muito importante, sabe, no impacto que ele tem social, né?
Ah, isso não resta dúvida, né? Como é que é a aceitação junto a essa classe, né, que você trabalha, né? Esse mundo que você vive? Não, eu acredito assim, eu acho que hoje a gente caminha para com a própria questão da internet, né, e que isso expandiu muito a relação também do artista com a comunidade, né? Porque antes a gente dependia de estar nos espaços, as pessoas conheciam o artista muito pelo presencial. Hoje É não. muito mais visível, né? A capilaridade dos projetos, né, eles às vezes tomam uma dimensão que a gente até desconhece, né? Mas eu vejo que tanto a classe quanto a sociedade tem uma abertura muito grande para a cultura, né? O que a gente ainda precisa caminhar muito são em políticas públicas realmente de fomento e de valorização desse processo, que é o processo do público no encontro com a cultura, né? Quando a gente pensa não só no âmbito presencial, acredito que no online também. Para tudo a gente precisa pensar meios de valorização e de fomento, né? Para que esse encontro de fato aconteça. É verdade. Nesse sentido, né, avanço em políticas públicas, a gente teve um avanço considerável, né, que são as leis de incentivo. Sim. E a gente pode ver pelo desenvolvimento cultural da nossa região, estamos falando aqui de Timbó, de Pomerô, de Indaial, Blumenau, Gaspar, que tem se desenvolvido, surgindo vários projetos muito interessantes em escolas, em espaços e por aí afora, né? Qual foi o impacto, né, que isso gerou no desenvolvimento cultural na tua visão? É um impacto muito significativo, né, Jorge? Porque a gente sabe que, principalmente essas regiões que não têm muito fomento, já por não ter uma política pública instituída, um Conselho Municipal de Cultura, né, ou às vezes não tem nenhuma, né, uma fundação cultural, uma secretaria de cultura em algumas cidades, a chegada dessas leis de incentivo, principalmente dos últimos anos, né, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né, o que hoje agora é o PNAB, a gente vê que movimentou muito a cadeia criativa desses municípios e também criou um intercâmbio desses municípios com outras cidades pela troca de serviço de profissionais, né? Então, às vezes, as pessoas, elas até quando olham um prêmio, por exemplo, um artista que foi premiado, elas acham, nossa, a pessoa ganhou um prêmio, mas esse prêmio não é só para a pessoa, ele move toda uma cadeia criativa, né? Então, assim, um único projeto, ele contrata fotógrafo, ele contrata equipe de audiovisual, ele contrata produtor, ele contrata o artista, ele contrata uma rede de pessoas. Então, quando a gente pensa que hoje a cultura, ela move grande parte do PIB, né? É porque, na verdade, move toda uma classe, não só o artista, né? Então, tu imagina o impacto disso nas cidades, que não só o proponente, aquele artista que às vezes não tinha nenhuma via de financiamento do trabalho dele, né? A gente vê que muitos artistas acabam se tornando somente professores, né? O que é legal também, é muito importante esse papel do arte educador, eu digo porque eu sou uma, né? Gosto muito de estar na escola e dessa relação com a educação. Mas quando a gente pensa no músico, que ele também quer tocar, né? Ele quer ter o seu trabalho reconhecido, e às vezes com uma lei de incentivo como essa, ele faz uma pequena turnê dentro do próprio estado, né? Ou às vezes consegue levar o trabalho dele para algum outro estado, e que às vezes sem as leis de incentivo isso não seria possível, né? Porque aí ele não consegue contratar uma equipe de sonorização, ele não consegue contratar às vezes uma empresa para levar esses músicos para tocar. Então eu percebo que a gente tem qualificado inclusive o modo de se ver a cultura criativa pelas leis de incentivo, né? Porque acaba meio que forçando essa profissionalização do artista também, que ele tem que aprender a trabalhar em rede, né? E isso tudo move realmente todo o mercado, né? E tem impactado na formação de público para a cultura, para espetáculos, apresentações, exposições? Sim. Você sente assim que o público tem crescido, tem despertado o interesse pelos artistas? Sim, percebo até muito, porque uma das contrapartidas sociais das leis de incentivo é a gratuidade, né? Então, a gente percebe que um público que às vezes nunca acessou cultura, por exemplo, ele começa a acessar. E um outro lugar muito importante é que a gente tem batido até junto ao Conselho Municipal de Cultura aqui de Blumenau, a gente tem reforçado muito a importância da relação dessa entrada da cultura, por exemplo, nas secretarias de educação, né? Que é onde a gente forma o público, porque às vezes não é só a fruição em si, ele assistir, mas o como a gente pode discutir sobre arte, o como a gente pode realmente fazer com que esse público comece a criar um olhar
para a cultura, para as artes mais aprimorado, né? Porque a gente sabe que nem toda escola ela tem arte no currículo, todas as linguagens artísticas, né? Ela tem artes de modo geral, mas não discute as linguagens artísticas. Então a gente tem conversado muito sobre isso, entendendo que são leis de incentivo gratuitas, né? E que elas merecem também estar nos espaços escolares. Eu acho que o público escolar merece também receber. Então a gente tem feito algumas articulações nesse sentido, para ampliar também o acesso, né? Que não só lá na apresentação da comunidade ou no teatro, mas que a gente possa ganhar outros campos, né? Através de, enfim, agentes comunitários, Secretaria de Educação, que a gente possa cada vez mais fomentar essa capilaridade dos projetos para essa formação de público que é muito importante, né? E as redes sociais impactaram positivamente? Eu acredito que sim. A gente durante um tempo, acho que a gente, até por conta da pandemia, a gente está muito tentando entender ainda esse lugar, porque a pandemia pegou uma parcela muito importante de uma transição ali tecnológica das redes sociais de grande impacto, né? Hoje eu sempre acho que a tecnologia ela pode ser uma aliada, né? Principalmente para o público conhecer o artista, né? Eu vejo quantos artistas eu conheço hoje que talvez eu não conheceria e que hoje já sigo no Instagram, sigo no YouTube, né? A gente tem um acesso e acaba buscando essas pessoas quando elas chegam no nosso estado, né? Então, de alguma forma, a gente cria um vínculo com o público que eu acho que ele também está muito nesse lugar de conhecer o artista como ele é, a rotina, né? A gente vê, às vezes, que a gente está ali observando também como que é a rotina daquela pessoa e isso nos aproxima do artista de alguma forma. E eu acredito que, principalmente para a divulgação mais descentralizada da cultura, né, dando como exemplo, por exemplo, quando a gente tem um evento em Blumenau, antes a gente tinha todo um desgaste de levar cartazes, de ter que ir na comunidade divulgar. Hoje não. Se a gente já tem um representante naquela comunidade que vai, né, disseminando isso aí, disseminar aquela divulgação através do WhatsApp, dos grupos. Então, eu acho que a própria articulação sobre cultura, a gente tem um grupo de cultura articulado em Blumenau que todo mundo divulga, por exemplo, né? Então eu vejo que as redes elas auxiliam muito nesse sentido, né? Da própria assessoria de imprensa, de ter esse contato através das redes, né? Acho que ajuda bastante. Que bom. Quando serão os lançamentos dos curtas-metragem? Então, esses dois que já estão na finaleira, né? A gente tem um lançamento no dia 18 de março, que é do documentário da Gilmara, e no dia 2 de abril, do documentário do Geraldo, que os dois vão ser no Teatro Municipal de Timbó, né? Então, o primeiro documentário é uma trajetória sobre o Grupo Unido Unité, que é um grupo de contadores de histórias, né, dirigido pela Gilmara Goulart lá em Timbó, que é um universo de memórias, que vai ser no dia 18 de março. E no dia 2 de abril, então, a gente tem o documentário Vozes, que é um documentário que vai trazer vozes femininas da cidade de Timbó. Que bacana. Obrigado pela tua participação, ótimo final de semana, né? Sucesso nesses projetos. Muito obrigada, um abraço a todos aí e até uma próxima. Deda Silveira, produtora cultural, conversou com a gente.